Boa tarde, queridos. Tudo bem convosco? Ok, eu estou bem. E mais uma vez teremos outra aula sobre economia. Agora vamos falar, depois de termos falado sobre a evolução histórica da atividade econômica, que compreende 4 etapas, onde a primeira é a etapa primitiva, a segunda é a etapa ou a era esclavagista, a terceira a era feudal e a quarta a era do capitalismo, ou a era capitalista que nós vivemos até os dias de hoje. Era esta que também sofreu inúmeras transformações. Bom, depois então de falarmos sobre essa evolução histórica da atividade econômica, e na aula passada eu pedi que vocês lessem um pouquinho mais sobre a evolução da atividade econômica, que pesquisassem para melhor, para acrescentarem ao conteúdo que vocês já têm. Podem ir na internet pesquisar sobre o tema, vão encontrar muito que se diga sobre a evolução da atividade econômica. Hoje nós vamos então falar sobre os agentes econômicos. Vamos falar sobre os agentes econômicos, que são eles que, na verdade, têm a responsabilidade de fazer ou de conduzir a própria economia. Prestem atenção, mais uma vez convido-vos para abrirem os vossos livros na página 32. A nossa matéria vem da página 32 até a página 33 dos livros de economia da 10ª classe. Prestem atenção, aqui vai mais uma vez uma explicação da professora com um pequeno resumo, mas isso não implica que vocês não devem ler para melhor perceberem. Em caso de dúvidas, já sabem que podem contactar a professora através do membro da direção pedagógica ou mesmo através de algumas contas no WhatsApp. Bom, ao estudarmos a economia é necessário compreendermos alguns termos ou algumas noções específicas. Alguns desses termos nós já estudamos nas aulas passadas. Mas hoje nós vamos aprender sobre o que é então ou o que são agentes econômicos. Que termo é esse? Bom, o ser humano realiza várias atividades com vista à satisfação das suas necessidades. Atividades estas classificadas como atividades econômicas, pois produzem bens e serviços, utilizando com eficiência os recursos disponíveis, mais escassos. Os recursos podem estar disponíveis, mas nós não podemos esquecer que eles são escassos, que a qualquer momento podemos não os ter. Vocês lembram-se que os principais fenômenos econômicos são a produção, distribuição, repartição, consumo e poupança. Espero que não tenham esquecido, mas tenho certeza que vocês ainda têm isso em mente. Estes fenômenos estão dentro da atividade econômica. São fenômenos econômicos porque estão dentro da atividade econômica. E são eles os responsáveis, ou seja, é responsabilidade de entidades individuais ou coletivas desempenhar essas atividades econômicas. Então, essas entidades coletivas ou econômicas que têm a responsabilidade de desempenhar essas atividades como a produção, distribuição, repartição, consumo e poupança
são chamados de agentes econômicos. Olhem muito bem, fiquem atentos aqui à definição de agentes econômicos. Já está marcado no vosso livro, mas nunca é demais sublinhar. O agente econômico pode ser definido como uma entidade individual ou coletiva que, através das suas ações, contribui para o funcionamento da atividade econômica. Então, os agentes econômicos podem ser pessoas, entidades individuais, ou seja, pessoas singulares, pessoas coletivas. Nós só podemos ser agentes econômicos, as empresas também podem ser agentes econômicos. Os agentes econômicos podem estar ou estão classificados em microsujeitos e macrosujeitos, conforme a respectiva considerada microeconomia ou macroeconomia. Podemos fazer ligação. Quando estamos a falar sobre microsujeitos, é a mesma coisa que estivéssemos a falar sobre microeconomia. Quando falarmos sobre macrosujeitos, estamos a falar sobre macroeconomia. Vamos então definir, vamos ver o que é isso de microeconomia e macroeconomia. Acompanhem a partir dos vossos livros, também é algo que vocês podem sublinhar. A microeconomia estuda o comportamento dos agentes econômicos de forma ou comunidades individuais, suas escolhas e decisões face à utilização dos recursos. Aqui estamos a falar de pessoas singulares, ou seja, os indivíduos. Por exemplo, as escolhas da Safira ou as escolhas da Thaís, né, consideram-se assim microsujeitos, porque cada uma faz a sua escolha, não vai depender de um ou de outro colega. Então, aqui estamos diante da microeconomia. Economia em pequena escala, em pequena medida, e dependente de um indivíduo só. Por isso é que vocês estão a ver aí que a microeconomia estuda o comportamento dos agentes econômicos como unidades individuais. Já a macroeconomia vai estudar o desempenho geral da economia, agregando variáveis e simplificando os comportamentos individuais. Aqui nós vamos encontrar os macrosujeitos. Estamos a ver grupos. Aqui na macroeconomia é uma forma geral, é uma análise geral da economia, ok? Por isso é que ela vai agregar vários indivíduos ou comportamento de vários indivíduos, porque é o estudo da economia a uma larga escala. Então aqui vamos encontrar os macrosujeitos, que são unidades econômicas agregadas e complexas, representativas de determinados comportamentos econômicos. E, para além dessa classificação de macro ou microeconomia, que também podemos dizer macro ou microsujeitos, nós vamos encontrar uma outra classificação da economia, de acordo com a função principal
que exercem esses agentes econômicos. Bom, então, nessa outra classificação da economia, consoante a principal função dos agentes econômicos, vamos encontrar 5 categorias de agentes econômicos. Essas 5 categorias ou 5 agentes econômicos são a família, as empresas não financeiras, as empresas financeiras ou instituições financeiras, o Estado e o resto do mundo. Vocês podem ver aqui, o que estamos aqui a dizer. Vamos ver aqui uma cor para sublinhar isso. Bom, tá aqui. Temos aqui famílias, empresas não financeiras. Tá um pouco torto, mas não liguei muito isso, tá? Empresas financeiras ou instituições financeiras. O Estado não podia deixar de ser um agente econômico, que também pode ser chamado de administração. Um momento. Também pode ser chamado de administração pública. Não consigo apagar. Bom, apaguei. O Estado ou a administração pública, está aqui. Mais ou menos. Não liguem para o risco da pressão, é normal que isso aconteça. E está aqui o resto do mundo ou exterior. São outros agentes econômicos que vão aparecer, então, na classificação dos agentes econômicos. Mas prestem atenção, é de acordo com a função principal que eles exercem. Tá? A primeira classificação aí é quanto à atividade, né? Ou comportamento, aí onde vimos macro e micro sujeitos. Agora, aqui consoante a atividade que desempenham. Bom, as famílias. Temos aqui as famílias como os primeiros consumidores, mas na verdade, primeiros consumidores não, primeiros agentes econômicos. E, na verdade, são os consumidores finais, porque toda essa atividade de produção, distribuição, repartição dos bens, o consumidor final é a família. Tudo isso chega até as famílias. Então, as famílias são os consumidores finais e têm como função principal consumir os bens e serviços postos à sua disposição. E quem coloca esses bens à disposição das famílias são as instituições ou as empresas não financeiras. A família, aqui nós não estamos a ver a família como produtores, mas estamos a ver a família como consumidores daquilo que outras entidades ou outros agentes econômicos vão produzir. No caso, as empresas não financeiras. Bom, as empresas não financeiras, ou então as empresas, instituições não financeiras também podem ser assim chamadas, são os responsáveis pela produção de bens e serviços para a satisfação das necessidades e o consumo das famílias. São empresas não financeiras, por exemplo, as escolas e os hospitais, eles estão ali para que as famílias vão ao seu encontro para poderem, e eles prestam esses serviços às famílias. Nesse caso, as famílias estão ali como consumidores desses serviços que essas empresas não financeiras
têm ao seu dispor. Terceiro, temos as empresas financeiras, que são as que prestam serviços financeiros, serviços exclusivamente financeiros, como temos aqui exemplo, os bancos, né? Os bancos são os que cabementam ou impulsionam as empresas não financeiras para que elas possam atingir os seus objetivos, que é a produção. E como é que o Estado faz isso? Os bancos cabementam ou impulsionam as empresas não financeiras através de créditos, financiamentos e investimentos. Porque as empresas não financeiras não têm, né, o poder econômico. As economias estão com as empresas financeiras. Então, as empresas financeiras vão injetar dinheiro nas empresas não financeiras, as empresas não financeiras vão colocar os bens e serviços à disposição das famílias. E as famílias vão pegar e vão pegar para o seu consumo. O quarto agente econômico é o Estado, ou a administração pública, no caso, que tem a principal função de promover a satisfação das necessidades coletivas. O Estado pratica atividades produtivas que os particulares não se disponibilizam a fazer, ou então os particulares estão isentos a praticar essas atividades. São atividades que o Estado deve praticar ou deve desenvolver para a satisfação das necessidades da população, porque esse é um dos fins do Estado. E depois vem o quinto agente econômico, que são, ou que é o resto do mundo ou o exterior. Aqui quando falamos do resto do mundo ou do exterior, estamos a nos referir aos países que estabelecem relações comerciais, pois nem sempre o Estado tem capacidades para acudir à demanda. Então, o Estado estabelece essas relações com outros países, tudo para satisfazer ou para a satisfação das necessidades coletivas. O Estado vê-se vedado, né, de satisfazer todas essas necessidades da população por falta de algum meio, então aciona os mecanismos, ou o mecanismo que tem, que é a relação com os outros países, para poder então adquirir bens e serviços e desse jeito para colocar à disposição também dos seus cidadãos. Bom, temos aqui o exemplo da macroeconomia. Temos aqui o consumo, é a principal função do agente econômico. Que agente econômico é essa família? Temos aqui a imagem de uma família a consumir, ou seja, estão na mesa, estão a se alimentar. É lógico que é o produto final, né, da economia. O bem já foi produzido, já foi distribuído, então já estamos aqui no consumo da família. Temos aqui esse quadro dos agentes econômicos. Temos aqui o quadro, está aqui para vocês perceberem. Temos agentes econômicos, família, empresas não financeiras, empresas financeiras, o Estado, o resto do mundo. Está aqui a função principal que tem em cada uma delas. Família, consumo de bens e serviços. Empresas não financeiras, produção de bens e serviços não financeiros. Atenção, não financeiros. Empresas financeiras, prestação de serviços financeiros. O Estado, a satisfação das necessidades coletivas da população. O resto do mundo, relações comerciais com agentes econômicos estrangeiros. Tá bom? Vocês têm aí a tarefa, façam essa atividade da página, essa atividade número 4. Façam essa atividade número 4 para melhor entenderem
a matéria que nós estamos aqui da qual estamos aqui a falar. Mas leiam também, leiam por favor, leiam do princípio ao fim essa matéria para vocês perceberem melhor. E esta então é a última matéria sobre a atividade econômica e agentes econômicos. Vocês têm aí um resumo. Ai, tá virado. Desculpem, tá virado, mas não faz mal. Vocês, no vosso livro está bem melhor. Façam esse resumo. Aliás, eu já vos peço sempre. Não, além disso, vocês têm um resumo. Então, façam esse exercício. Leiam o resumo e façam essa proposta de trabalho. O resumo está na página 34 e 35. Na 34 tem o resumo, na 35 tem o esquema, síntese da matéria, que fala sobre atividades econômicas e agentes econômicos. Depois de lerem o resumo, vão fazer essa tarefa, né? Essa proposta de trabalho, essa atividade que tem aqui. Façam isso. Façam isso. E eu confio no vosso potencial, sei que vão fazer e vão fazê-lo bem. Depois vão mandar e eu vou poder corrigir. Como eu já disse, qualquer dúvida é só contactarem a professora que eu vou vos esclarecer aquilo que vocês não conseguem perceber. Ou vou fazer o resumo de outra forma. Acabamos de falar sobre os agentes econômicos que são os responsáveis pelas atividades econômicas. Os agentes econômicos podem ser pessoas, entidades individuais ou coletivas que devem ou que têm as suas, assim, através das suas ações, contribuem para o funcionamento da economia. Bom, até aqui estamos. Hoje ficamos por aqui. Beijos, beijos. Até a próxima. Estou com saudade de vocês. Queria muito que estivessem aqui. Desse jeito vocês colocariam as vossas dúvidas. Poderíamos interagir. Eu ia ouvir as vossas vozes. Ia dizer, Carlos, leia, por favor. Nunca mais ouvi a tua leitura. Mas pronto. Quando tudo isso passar, estaremos de volta, estaremos juntos, vamos poder matar saudade e vamos voltar ao ritmo normal das nossas aulas, tá bom? Tchau, beijos.